Segredos enterrados pelo tempo, revelados pela história. Você está em Arqueologia da Fé. Quando ouvimos o nome Nazaré, pensamos logo em Jesus, Maria e José. Pensamos no lar escondido da Sagrada Família, no lugar onde o Filho de Deus viveu grande parte de sua vida terrena. Mas surge uma pergunta fascinante: como era Nazaré no século I? Seria uma cidade importante? Um povoado esquecido? O que a arqueologia moderna conseguiu descobrir sobre esse lugar tão citado pela fé cristã? Durante muito tempo, alguns estudiosos chegaram a duvidar da própria existência de Nazaré no tempo de Jesus. O motivo parecia simples: fontes antigas falavam pouco da aldeia, e grandes escritores do período quase não a mencionavam. Para certos críticos, isso significaria que Nazaré teria surgido mais tarde. Porém, a terra costuma guardar aquilo que os livros esquecem. E quando arqueólogos começaram a escavar a região, a antiga Nazaré começou a emergir em silêncio. Localizada entre colinas da Galileia, Nazaré não era uma metrópole nem centro político. Não possuía muralhas grandiosas, templos famosos ou mercados imensos. Era uma pequena aldeia rural, discreta e simples. Justamente por isso, passava despercebida aos olhos do Império Romano. Contudo, o fato de ser pequena não significa que fosse inexistente. Significa apenas que era humilde. As escavações realizadas nos últimos séculos revelaram evidências claras de ocupação no período romano inicial, precisamente na época de Jesus. Foram encontrados restos de casas, silos para armazenar grãos, cisternas escavadas na rocha, áreas de trabalho doméstico e cavernas adaptadas ao uso humano. Esses vestígios mostram uma comunidade estável, organizada e ligada à agricultura. Uma das descobertas mais conhecidas ocorreu nas proximidades da atual Basílica da Anunciação. Ali foram encontrados restos de uma habitação antiga datada do século I. As paredes eram simples, feitas com pedras locais. Os cômodos eram modestos. Parte do espaço aproveitava a própria rocha natural do terreno. Nada indicava riqueza. Tudo apontava para uma vida marcada pela simplicidade. Imagine o cenário: caminhos de terra entre casas baixas, crianças correndo perto das entradas, mulheres preparando pão e buscando água, homens trabalhando com ferramentas simples, o cheiro de azeite, trigo e madeira, o som de animais no quintal. Ao redor, colinas verdes em certas épocas do ano e tons secos no verão. Foi nesse ambiente comum que Deus escolheu entrar na história humana. As cisternas encontradas em Nazaré revelam muito sobre a rotina local. Em regiões onde a água dependia das chuvas e de fontes limitadas, armazená-la era essencial. Cavidades escavadas no solo permitiam guardar água para os períodos secos. Cada gota tinha valor. Isso mostra uma população acostumada ao esforço diário e ao cuidado com recursos escassos. Também foram encontrados silos subterrâneos destinados ao armazenamento de trigo e cevada. O pão de cada dia era fruto de trabalho constante. Plantar, colher, separar, moer e assar exigia tempo e dedicação. Quando Jesus mais tarde falou sobre sementes, colheitas e pão, ele falava a partir de imagens profundamente conhecidas desde a infância. Outro detalhe importante são recipientes de pedra calcária encontrados na região. Muitos judeus do período preferiam esse tipo de material por razões ligadas à pureza ritual. Isso sugere que Nazaré era uma aldeia marcada pela prática religiosa judaica e pelo respeito às tradições ancestrais. Não era um lugar espiritualmente indiferente, mas uma comunidade onde a fé moldava a vida cotidiana. Esse dado combina com o retrato bíblico de Maria e José. Os evangelhos apresentam ambos como pessoas fiéis à lei, participantes das festas religiosas e obedientes a Deus. A arqueologia ajuda a visualizar esse contexto. Uma pequena comunidade onde o sábado era respeitado, as escrituras eram ouvidas e a esperança no Messias permanecia viva. Quantas pessoas viviam ali? Não existe número absoluto, mas muitos estudiosos consideram Nazaré uma aldeia pequena, provavelmente com algumas centenas de habitantes. Em lugares assim, todos se conheciam. Famílias, histórias e reputações circulavam rapidamente. Isso ajuda a entender por que Jesus era identificado como filho de José ou associado ao ofício de sua casa.
As moradias reveladas pelas escavações mostram estruturas práticas. Havia áreas para preparo de alimentos, armazenamento e atividades manuais. Em alguns casos, cavernas naturais eram incorporadas ao espaço doméstico. Isso trazia proteção térmica e aproveitamento inteligente do terreno. A vida era simples, mas funcional. Ao redor da aldeia havia pequenas áreas agrícolas. Terraços nas colinas permitiam cultivo. Oliveiras, videiras, figueiras e cereais provavelmente compunham a paisagem. Cabras e ovelhas completavam a economia familiar. Mais tarde, Jesus utilizaria exatamente essas imagens em suas parábolas. Nada disso surgiu por acaso. Era a linguagem viva do lugar onde cresceu. Nazaré também ficava próxima de Séforis, uma cidade maior da região. Isso significa que, embora pequena, a aldeia não vivia totalmente isolada. Seus moradores conheciam o contraste entre a simplicidade rural e a agitação urbana. Esse detalhe será fundamental para entender a juventude de Jesus e o trabalho de José. Mas há uma mensagem ainda mais profunda em tudo isso. Deus não escolheu nascer em Roma, nem viver entre palácios. Escolheu uma aldeia quase ignorada pelos poderosos. Escolheu o escondimento. Escolheu a vida comum. Escolheu Nazaré. Cada pedra desenterrada parece repetir a mesma verdade. O extraordinário entrou no ordinário. O eterno visitou o simples. O Criador viveu entre paredes humildes e caminhos poeirentos. Um dos elementos arqueológicos mais importantes encontrados na região são os túmulos escavados na rocha. Esses sepulcros ajudam os estudiosos a datar a ocupação da área e a entender os costumes funerários da população local. Muitos seguem padrões judaicos comuns do período do Segundo Templo, o que reforça a identidade religiosa dos habitantes de Nazaré. Isso significa que não se tratava de um povoado sem raízes. Era uma comunidade de famílias, gerações e memória. Pessoas nasciam, trabalhavam, envelheciam e eram sepultadas perto de seus parentes. O passado permanecia próximo. O solo guardava histórias de avós, pais e filhos. Jesus cresceu em um ambiente onde a tradição familiar tinha enorme valor. Outro ponto fascinante é a proximidade entre Nazaré e a já citada Séforis, importante cidade localizada a poucos quilômetros dali. Séforis foi reconstruída e ampliada por Herodes Antipas nas primeiras décadas do século I. Tinha ruas organizadas, atividade comercial intensa e edifícios públicos. Enquanto Nazaré permanecia pequena e rural, Séforis representava o mundo urbano da Galileia. Esse contraste provavelmente era conhecido pelos moradores da aldeia. Bastava uma curta caminhada para perceber dois estilos de vida muito diferentes. De um lado, casa simples e rotina agrícola. Do outro, obras, comércio e movimento político. Nazaré era modesta, mas não totalmente isolada do que acontecia ao redor. É nesse contexto que o trabalho de José ganha novo significado. Traduzido muitas vezes como carpinteiro, o termo usado nos evangelhos também pode indicar artesão construtor. Alguém capaz de trabalhar com madeira, pedra e reparos diversos. Em uma região em crescimento, profissionais assim seriam necessários. Muitos estudiosos consideram possível que José tenha buscado trabalho em cidades próximas como Séforis. Não há prova definitiva, mas a hipótese faz sentido histórico. Se isso ocorreu, Jesus pode ter conhecido desde cedo o contraste entre o campo simples e os centros mais desenvolvidos da região. Essa possibilidade torna ainda mais vivas certas imagens usadas por Cristo em sua vida pública. Ele fala de construir sobre a rocha, de calcular antes de erguer uma torre, de vigas, portas, sementes, colheitas e vinhas. Sua linguagem nasce do mundo concreto, do trabalho diário e das cenas comuns da Galileia. As escavações também sugerem que Nazaré mantinha forte fidelidade às tradições judaicas. A presença de recipientes de pedra e a ausência marcante de certos objetos pagãos indicam uma comunidade conservadora em termos religiosos. Isso combina perfeitamente com o retrato bíblico de Maria e José como pessoas obedientes à lei de Deus. Pense na rotina daquela aldeia. O sábado interrompendo o trabalho. As festas religiosas despertando alegria e preparação. As peregrinações a Jerusalém sendo aguardadas com expectativa. As Escrituras sendo escutadas com reverência. Nazaré não era apenas um local geográfico. Era um ambiente espiritual. Muitos perguntam se existia uma sinagoga em Nazaré no tempo de Jesus.
A arqueologia ainda debate essa questão. Não há consenso absoluto sobre um edifício claramente identificado do século I. Porém, isso não significa ausência de vida religiosa comunitária. Pequenas aldeias podiam reunir-se em espaços simples para oração, leitura e ensino. A arqueologia possui limites honestos. Ela encontra pedras, utensílios, restos de estruturas e sinais de costumes antigos. Ela reconstrói contextos e datas prováveis, mas não consegue escavar diretamente a alma humana. Não mede a fé de Maria. Não registra o silêncio de José. Não mostra o olhar do jovem Jesus contemplando as colinas da Galileia. Mesmo assim, oferece algo precioso, realidade histórica. Mostra que o Evangelho floresceu em lugares concretos, entre pessoas reais e rotinas verdadeiras. O Filho de Deus entrou na história humana em coordenadas específicas, não em lendas distantes. Outra observação importante: Nazaré não era famosa. Não era centro de poder, cultura ou prestígio. Isso ajuda a entender a pergunta registrada no Evangelho: de Nazaré pode sair algo bom? Aos olhos do mundo, tratava-se de um lugar sem importância. Aos olhos de Deus, era o cenário escolhido para preparar a redenção. Essa é talvez a maior lição espiritual de Nazaré. O mundo exalta palácios, capitais e vitrines. Deus muitas vezes age no escondido. Enquanto impérios erguiam monumentos, em Nazaré crescia um menino em anonimato. Enquanto governantes disputavam poder, uma família simples vivia em fidelidade. Grande parte da vida terrena de Jesus transcorreu ali, longe das multidões e dos milagres públicos. Antes da pregação, houve trabalho. Antes da cruz, houve rotina. Antes da ressurreição, houve anos silenciosos de obediência, crescimento e serviço. Isso continua falando ao coração humano. Nazaré ensina que a santidade pode nascer no cotidiano, na casa pequena, no dever repetido, no cuidado com a família, no trabalho honesto, na perseverança escondida que quase ninguém vê. Do ponto de vista histórico, a arqueologia não prova milagres ou dogmas de fé. Essa não é sua função. Mas ela confirma cenários, hábitos, contextos e a plausibilidade de muitos elementos narrados nos evangelhos. E isso já possui enorme valor. Quando vemos uma casa do século I em Nazaré, entendemos melhor a encarnação. Quando vemos cisternas, entendemos a luta diária daquele povo. Quando vemos ferramentas, percebemos que Deus santificou o trabalho humano. Quando vemos túmulos, lembramos a fragilidade que Cristo assumiu. Nazaré continua pequena no mapa do mundo, mas gigantesca na história espiritual da humanidade. Foi ali que Maria disse sim. Foi ali que José protegeu sua casa. Foi ali que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça. E talvez essa seja a maior descoberta de todas: Deus escolheu transformar o simples em eterno. Se esta reflexão tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal Jardim da Fé, compartilhe com outras pessoas e continue conosco na série Arqueologia da Fé, onde cada pedra pode revelar uma verdade esquecida.